Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Cruzeiro sobre o Internacional 2-1 no Mineirão. Vitória essa que coloca o Cruzeiro na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Cruzeiro aí com 41 pontos, 2 a menos que o Flamengo. O Flamengo joga na segunda-feira com o Vitória no Maracanã. Vamos trazer aí o Elias Júnior e o Abel Neto falando aí da vitória do Cabuloso, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético e dos grandes clubes de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Aí o Jorge... Não, esse Rocher, ele joga muito adiantado. Há muito tempo eu tenho observado que o Rocher joga muito adiantado. Não, além disso, você já falou isso. Eu falei, ó, esse cara eu vou dar uma dica, você já deu essa dica aqui. Eu falei, o Rocher, ele tem uma mania de jogar muito adiantado e aí ele pagou caro por isso. Agora, o Glenda, é uma coisa interessante, né, como é que é o futebol. Eu tinha aqui com os meus botões, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tinha com os meus botões que o Leonardo Jardim, e você precisa me ajudar nisso. Porque nem sempre as minhas opiniões, elas são as mais verdadeiras e mais certas. Eu tinha comigo que o Leonardo Jardim era o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. E estava muito convicto disso. Antes dele assumir o Cruzeiro. Antes dele assumir o Cruzeiro. Tá. Aí quando ele assume o Cruzeiro, e ele vai muito bem, quando ele encosta o Gabigol, manda o Dudu embora. Eu falei, o cara, Matheus Pereira volta a jogar o melhor futebol, Caio Jorge volta a jogar o melhor futebol, ele assume a liderança. Falei, pô, eu tava certo. Aí ele teve um gap. Ele teve um gap grande. Umas 4 partidas onde ele podia ter ganho, mas empatava, e aí o Cruzeiro cai. Eu falei, acho que eu tava errado. Tava errado. Aí ontem ele ganha um jogo na marra, muito com a qualidade dele. E aí a gente fica entendendo o seguinte, não é só o treinador, Glenda. O treinador é muito importante, mas não é só o treinador. Você depende dessa cavada do Matheus Pereira que entra. Você depende do Rocher estar adiantado. Você depende do erro, que é o grande vilão do futebol, e que o seu time não cometa esse erro. Então, você tem tantas variáveis. E aí, às vezes, o treinador, ele é o melhor em atividade, ele toma as melhores decisões, ele faz as melhores escolhas, mas aparece um erro de um jogador dele lá que acaba ocasionando a perda daquela vitória e ao invés dele ganhar 3 pontos, ele só ganha 1 pelo empate. Aí 3 jogos que você empata, o Internacional você cai muito. Perdeu por causa de erro deles. E eu vou te dizer, prazo de validade errou, vencido. E aí saiu o segundo gol Roger do Machado Cruzeiro. Não vai comer castanha no Natal. Natal. Então, eu vou te perguntar, você não vai comer castanha? Não vai comer castanha. Não vai? Não vai comer Você castanha. acha que, assim, quanto tempo mais o Roger Machado consegue durar no Internacional? Eu acho que essa semana, o futebol é muito duro. Claro Próximo que jogo. O presidente do Internacional vai desmentir, é natural que ele desminta, a direção de futebol do Inter vai desmentir, mas eu entendo que a essa altura do campeonato, eu conheço de bola. Isso não é achismo, é de bola. Eu conheço de bola. É muito dura essa colocação que eu vou fazer agora, mas é a mais pura realidade. Você pode estar certa disso. O Roger Machado sabe do que eu estou falando. A essa altura do campeonato, nesse domingo, dia 24, já tem gente do Internacional conversando com treinadores. Já tem. E vão desmentir, já vamos ligar aqui, é mentira, não sei o quê, mas eu estou garantindo. Já tem. Já estão pensando num plano B, porque o plano A não existe mais, que é o Roger. Eu acho que o prazo de validade dele venceu. Bom, dos últimos 11 jogos do Internacional, o Internacional só conseguiu 3 vitórias. Então, talvez essa data limite seja no próximo domingo, que o Internacional recebe o Fortaleza. O jogo é dentro do Beira-Rio, dentro da sua torcida. Então, talvez essa data seja domingo que vem. Não, e você está tocando num ponto que é, primeiro, o Fortaleza vai muito mal. O Fortaleza tem um treinador que em algum momento também me disfarçou, achei que ele era melhor do que é, e ele não é. O Renato Paiva, ele é um treinador da escola portuguesa, mas nem toda a escola, por melhor que ela seja. Então você tem lá, ganhar, né? Você tem ótimos
você tem ótimos alunos e quanto melhor a escola, a chance de seu aluno ser bom é muito maior. Mas, mesmo na escola boa, você pega lá a melhor escola, você vai lá para Avenue, para Graded, você vai para o Santo Agostinho, mesmo os grandes colégios, eles têm maus alunos. Eles têm maus alunos. Opa, e se tem o preguiçoso, claro tem o teimoso, tem o que vai mal, tem a teimosa que não presta atenção ou que não tá nem aí. E aí o que acontece? Apesar da escola ser boa, nem toda a escola boa vai ter o tempo inteiro só bons alunos. Eu acho que o Renato Paiva, da escola portuguesa, é dos mais fracos. E aí o Roger Machado corre um risco gigante, porque se não ganhar do Fortaleza... É pressão duas vezes mais. Não, aí já... Eu acho que o encaminhamento para a saída dele já está sendo feito. O encaminhamento para a saída do Roger Machado já está sendo feito. O problema só é uma questão de carimbar esse encaminhamento que deve acontecer rápido. Não vai bem, e como eu dizia, jogo após jogo, nessa sequência ruim, no Campeonato Brasileiro, juntando com a eliminação na Libertadores, toda entrevista coletiva após jogo, o Roger é perguntado sobre a permanência dele ou não, e hoje a gente viu ali a presença do Mazuco, diretor executivo, André. Pois é, e é sempre desconfortável, né, para o treinador ter que falar de algo que não está sob o controle dele, né, em relação à continuidade no cargo. E o Mazuco falava, né, de muitas vezes o técnico tem que ter a oportunidade de solucionar o problema, como o Roger solucionou do Inter no ano passado. Você lembrou muito bem da arrancada que o time teve, então eu também continuo acreditando que ele possa ser a pessoa a conseguir recuperar o Inter, mas é fato que o time teve uma queda grande na temporada. Primeiro, teve um momento de alta intensidade ali no período para conquistar o Campeonato Gaúcho, baixou um pouquinho, não conseguiu manter o nível. Esperava-se depois da pausa para a Copa do Mundo que o Inter pudesse readquirir, até pela questão física, porque você tinha questões de jogadores que não conseguiam manter a mesma intensidade justamente por conta desse pico na época do Campeonato Gaúcho. O time até volta com alguns bons resultados, mas o desempenho mesmo naquela sequência não era tão positiva e agora é um momento mais complicado do Inter na temporada, porque é um momento também melancólico pela eliminação da possibilidade de título. O Inter não vai ser campeão brasileiro, não acho que o ano acabou, é 26, porque um clube como o Inter tem condições de lutar pela vaga na Libertadores e isso tem que ser encarado de algo como, não é uma taça que o Inter já ganhou no Gauchão, mas é algo extremamente importante para o planejamento e até na questão financeira. E, de fato, o desempenho não está legal. Até aquele número, para mim, é muito chamativo, Abel, de 4 finalizações. A gente tem 142 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro. Só 2 equipes finalizaram menos do que o Inter. Foi o Grêmio contra o São Paulo e o Juventude um jogo contra o Bahia. Essas 2 equipes finalizaram 3 vezes, ou seja, é muito pouco. Então, eu entendo que o Roger também falou que o Cruzeiro não produziu tanto, embora teve bem mais finalizações, mas a partida ofensiva do Inter foi muito pequena, né? Praticamente nada, e isso acabou determinando o resultado de um Cruzeiro que dá uma bela resposta, né? Antes da gente falar mais do Cruzeiro, dos destaques da Raposa nessa vitória com 2 gols, para ser justo, vou repetir o que eu falei em relação ao Grêmio, quando eu analiso aqui a tabela, porque eu falei do Grêmio com 24 pontos em 20 jogos, é exatamente a mesma pontuação do Inter. 24 pontos em 20 jogos, igualzinho ao Grêmio. E a mesma coisa que eu falei do Grêmio, não vejo o Inter com time para cair, longe disso. Mas está ali no bolo, perto dos que estão lutando contra o rebaixamento. Ainda acho o time do Inter com mais condições de fazer... Sim. Acho que a conversa do Grêmio talvez fosse mais de meio de tabela. Do Inter, acho que é um time ainda para você pensar em lutar por uma vaga na Libertadores, embora o campeonato esteja bastante complicado. Vamos falar do Cruzeiro que venceu. A gente viu o técnico Leonardo Jardim comemorando, porque tinha tido 2 derrotas em casa para o Ceará e para o Santos, né? E aí volta a vencer no Mineirão e a gente tem alguns detalhes sobre personagens. O Matheus Pereira, que fez um golaço. Que tapa lindo, hein? Digno de Messi isso daí, né? Nossa, e de Alex, lembra do Alex? É, também. Alex. Acho que é mais adequado por estar envolvendo. Tem mais a ver com o Cruzeiro, exatamente, né? Merece ser convocado. Números de Matheus Pereira nessa vitória pelo Brasileirão. 1 gol, 1 finalização no alvo, um golaço. 2 chances criadas, 12 ações progressivas, duelos vencidos e faltas sofridas. Destaque também, ele lidera quase todos os quesitos, André. Pois é, né? Mais uma atuação muito boa, está num nível excelente. E eu queria destacar a questão do duelos vencidos, e ele também foi um jogador em campo que mais fez desarmes, 4 com outros atletas. Então, assim, a gente fala de um cara que tecnicamente não se discute,
e sem a bola, muito participativo, muito intenso e sendo importante. E é legal destacar essa discussão de seleção, e aí naturalmente a gente fala de Caio Jorge, né, com os números de gols, 15 gols, líder do campeonato, ainda com 5 assistências, ou seja, 20 participações diretas em gol no campeonato, líder em finalizações no alvo, em ações na área rival, faz um brasileiro espetacular. Para mim, o nome do brasileiro até aqui, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas até esse momento é o nome do brasileiro. 15 gols em 20 jogos e ainda 5 assistências. Exato. São números espetaculares, hein? A questão para mim na disputa por seleção, o Matheus Pereira, ele tem uma característica que a gente não tem muitas opções hoje no futebol brasileiro. Então, acho que nesse cenário, você tinha, por exemplo, acho que o cara que mais se estabeleceu por algum período como um meia mais armador foi o Paquetá. Desde então, desde que ele não está mais na seleção, você nunca teve um nome com essa característica se estabelecendo na seleção. Então, acho que ali ele tem um trunfo nesse sentido. Com o Caio Jorge, a competição é mais complicada, que você fala de um Igor Jesus, né? E muito cara indo para a Premier League, ou que já estava lá e deu um salto, como o João Pedro, que troca o Brighton pelo Chelsea, o Igor Jesus, que vai para lá também, o Matheus Cunha, que também dá um salto indo do Overhampton para o Manchester United. Então, Richarlison fazendo gol já nos primeiros jogos da Premier League. Voltando muito bem, já conhecido do Ancelotti. Então, a concorrência para ele, eu acho que acaba sendo bastante pesada, embora, olhando nesse cenário, começo de temporada na Europa, os jogadores voltando ao ritmo, se der um olhar maior para o Campeonato Brasileiro, isso pode ajudar o Caio Jorge, mas que os dois têm feito por merecer uma convocação, podem até não ser por conta da concorrência, mas pelo nível de futebol apresentado, eles têm feito, e se aparecerem na lista do Ancelotti na segunda-feira, vai ser muito justo. Na luta pelo título, o Cruzeiro continua ali, 41 pontos, 2 pontos do Flamengo, apesar de ter 2 jogos a mais, né? Mas está 2 pontos atrás do Flamengo e 2 pontos à frente do Palmeiras. Em relação ao Palmeiras, são 3 jogos a mais do Cruzeiro, mas tem muito jogo, Exato. O time é bom, a pontuação é boa. Continua, você vê o Cruzeiro como um dos favoritos ou apenas um candidato, apenas entre aspas? Eu coloco como um candidato, porque ainda se tem a profundidade do elenco, de Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro agora, em algum momento, demonstrou o quanto que tem dificuldade, às vezes, nos segundos tempos, como tem uma queda. Não foi o caso do jogo de hoje, mas em jogos recentes, até está se movimentando no mercado também, mas eu vejo essa questão como determinante para Palmeiras e Flamengo, que estão num nível muito forte, né? E não só por esse ano, pelos últimos. Então, acho que o Cruzeiro tem que ser encarado como um candidato, mas não numa condição de igualdade com Palmeiras e Flamengo, até pela questão da vantagem na questão de jogos, como a gente está vendo aí na tabela. O Cruzeiro já com 21, até 3 a mais do que o Palmeiras. O que eu tenho batido na tecla, Abel, que eu acho que pode ser uma coisa que pode ser um fator importante, não dá para cravar porque a gente nunca teve esse cenário antes para ter como base, que é a questão do Mundial de Clubes, o quanto que isso vai impactar lá no final da temporada. O desgaste que Flamengo e Palmeiras possam ter, a gente vai falar mais também ainda de calendário, porque a gente tem uma notícia importante em relação a isso hoje, o quanto que isso pode ser um diferencial para o Cruzeiro lá na frente, o fato dele não ter jogado o Mundial e ter o desgaste que Flamengo e Palmeiras possam ter. Mas ainda assim, acho que essas duas equipes estão à frente do Cruzeiro no que diz respeito ao favoritismo do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras seguem na Libertadores, né? Já o Cruzeiro fora de Sul-Americana, de tudo. Foco total no Brasileiro. De tudo não, porque tem no meio de semana tem Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Aí, na Copa do Brasil, exatamente. Aí sim o Cruzeiro permanece, acaba equilibrando, né? Esse negócio dos jogos, Exato. O desequilíbrio em termos de cansaço, talvez, pode vir, como você falou, mais para frente, por Palmeiras e Flamengo terem disputado o Mundial. Exato, acho que isso é o tipo de cansaço que você não sente agora, porque ainda você está em ritmo de competição, talvez mais a longo prazo, e isso acabe comprometendo mais o calendário de Flamengo e Palmeiras. Mas, como eu falei, eu não cravo isso, porque a gente nunca teve essa base do Mundial de Clubes no meio da temporada, e o mesmo vale para os europeus que estão começando a temporada agora. Então, a gente nunca teve esse parâmetro para ver o quanto que pode impactar ou não. E reforçaram também para isso, tanto Palmeiras quanto Flamengo, Exato. Investindo muito em elenco, né? Em trazer reforços. O Flamengo, por exemplo, não rodando, né? Mantendo a base no Campeonato Brasileiro, enquanto disputava a sua vida ali na Libertadores, em confronto pesado com o Inter. E agora, acho que isso é determinante assim, para essas duas equipes, especialmente na questão do Flamengo, o investimento que fez nessa janela de meio de ano. É um time que chega muito forte, mas o Palmeiras
sempre com um trabalho muito sólido do Abel Ferreira. Acho que o Flamengo até apresenta uma melhor versão nesse momento, embora a gente vê um Palmeiras se acertando com a formação Flaco Lopes e Vitor Roque. Acho que esses dois times ainda têm um diferencial em relação ao Cruzeiro, mas que deve ser, sim, encarado como um candidato ao título. Outro jogo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro, 2-1 sobre o Internacional, Cruzeiro embalado. Deixa eu dar uma olhada aqui no próximo jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro joga agora no sábado que vem, 9 horas da noite, também no Mineirão, vai enfrentar o São Paulo. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias atualizadas no Cruzeiro, principalmente a repercussão da vitória, né? Raposa mostra força no Mineirão e chega embalada para enfrentar o Atlético na Copa do Brasil. Eu falei o próximo jogo do Brasileiro, né? Que será contra o São Paulo, mas no meio de semana tem um confronto aí da Copa do Brasil, Clássico Mineiro, pessoal, pela Copa do Brasil. Trazer mais uma matéria, Caio Jorge indica a consistência como sinal de evolução em vitória do Cruzeiro. Tá aí o Caio Jorge comemorando seu gol. O atacante está jogando muito, marcou um golaço. Cruzeiro vence Inter com golaços e volta à liderança do Brasileirão. Matheus Pereira aí, ó, gelado. Matheus Pereira fez um golaço também. Cruzeiro bateu o Inter 2-1 no Mineirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.